Salve, meus queridos amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um dia. Feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Agradeço a cada um de vocês pelas mensagens. Enviei algumas mensagens ontem à noite, hoje eu não acordei cedo. Acordei, mas não quis levantar. Não sei, o corpo está assim parece que cansaço. Mas Deus vai dando força e a gente vai vencendo. Batalha em batalha, vai chegando nas vitórias, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, pela nossa vida, por esse presente que Deus nos deu, que são vocês. Que Deus os abençoe. Eu deixo pegar o meu abraço todos os dias. Eu deixo um abraço para vocês. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua presença. Obrigado pela vida de cada um de vocês. Verdadeiros amigos, eu colocando no meu caminho, Pai. São frutos preciosos, Pai, que nos deu, Pai. Ovelhinhas, que o Senhor venha abençoar, Pai. E dar força para nós perseverarmos unidos, Pai, até quando for da vontade do Senhor, Pai. Ou até a volta do Senhor. Abençoe teus filhos, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que agrade ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Sou falho, sou pecador. Só que eu confio não no meu merecimento, Pai, mas na tua misericórdia, Pai. Em toda a minha casa, que eu me pertencido, Senhor. Teu Espírito, Pai, pela nossa falha, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 3, 4, 5 e 6. Não sei o que nós queremos ouvir, mas que o Senhor tenha a falar conosco para a glória do teu santo nome. Fala também, Pai, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Seja feita a vontade do Senhor, Pai, não pela tua não. Irmão, o livro de Provérbios, aqui é onde a interpretação é de versículo em versículo. O livro de Provérbios são muitos capítulos que a gente vai interpretando de versículo em versículo. Diz assim o versículo 3. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo. A alma do justo, Deus sustenta, Deus alimenta, Deus dá conforto. Aí vem mais o desejo dos intercassados, o desejo dos maus, feitores, desejo daquele que deseja mal. Deus não, não ouve, Deus não atende o desejo dele. Deus atende o desejo do justo, do verdadeiro. No versículo 4 diz assim: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aqueles que trabalham com peso enganoso, que defraudam, que roubam, ocultam, eles empobrecem. Nós sabemos que, mesmo, se não aqui nessa vida, mas na outra, no porvir vai empobrecer. Mas a mão dos diligentes é a mão dos retos, a mão dos verdadeiros, ele enriquece. Ele junta tesouro aqui na terra, mas ele junta também tesouro na glória, no porvir. Tesouros são galardão, honra que o Senhor nos dá. Versículo 5. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que vergonha. Aqui o que trabalha de sol a sol, de verão é plantio. Ele é filho sábio, você entendido. O que trabalha no verão, ele fica até tem frutos. Ele está trabalhando,
o seu futuro. Mas o que dorme no tempo da colheita é filho que vergonha. Que trabalha no verão são filhos que entendido, que procura fazer a vontade do Senhor. Os que dormem na época da seca, ou seja, da colheita, são filhos que vergonham. Mas como nós vemos na Bíblia, os dois filhos, né? Um pai mandou ele para vir, ele falou que ele não foi. Ele envergonhou o pai. O outro falou que não ia, arrependeu e foi. Esse é o filho que honra o pai. Deus manda nós fazermos a obra. E nós vamos, a hora que temos, não temos tempo. Somos filhos que vergonha. Mas aqueles que faz, às vezes só para desejo do seu coração. É filho entendido. É filho que honra o pai. Bênção há sobre a cabeça dos outros, mas a violência cobre a boca dos gente. Deus abençoa os justos. Deus honra os justos. Mas a violência, o homem violento, o homem mau, a violência que está na mão dele, cobre a cabeça dele, cobre ele, se torna um enganador, um perverso. Esses são os ímpios, os malfeitores. Assim está o livro de Provérbios, no capítulo 10, versículos 3, 4, 5 e 6. O livro, agora nós vamos para o livro do Atos dos Apóstolos, onde nós vamos ver as missões, os homens que ficaram para fazer a vontade do Senhor, os apóstolos, ou nós. Como nós nos portarmos diante da rejeição do mundo, o evangelho, das perseguições que a igreja tem. Olha, quando, depois que, no tempo de Cristo e depois que Cristo foi, quanto que a igreja foi perseguida, quanto que o servo do Senhor foi maltratado. Foi difícil para eles, mas eles não deixaram de trabalhar. Com perseguições, morte, lançado nas covas do leão, lançado nas arenas para lutar com leões, homens indefesos, mas que sacrificaram sua vida por amor do Evangelho, por amor a Deus e por amor a nós também. Eles sacrificaram porque sabia que muitas pessoas, através do sangue deles, foi derramado nas arenas, como o sangue de Cristo foi derramado nas ruas de Jerusalém, naquela cruz, haveria muita conversão. Para eles estar perdendo a vida na terra, mas estavam ganhando a vida com Cristo, levando vidas até para Jesus. Nós devemos honrar a nosso Deus, honrar Jesus Cristo e honrar esses homens, os profetas, honrar os apóstolos, que não mediram esforço para nós entendermos que nós também temos essa força, que Deus nos deu essa força, para ganhar almas para Jesus. Quanta dificuldade esses homens tiveram, e nós nessa facilidade, mas nós não fazemos nada. Não está difícil hoje. A dificuldade vai chegar. Pode ter certeza que a igreja está sendo perseguida. O povo de Deus está sendo perseguido. Ainda, em muitos países aí, muitos ainda perdem a vida por amor do Evangelho. Homens que honram o nome de Deus, homens que honram o sangue do servo do Senhor foi derramado nas ruas, nas arenas. Honram o nome de Cristo que veio nos salvar. Que sendo Deus não se importou de se fazer homem para dar testemunho que nós temos condições de nos salvar
por amor ao nome de Deus, por amor ao nome dele. O capítulo dele diz assim, do versículo 1 até o 3. Esse capítulo de Atos é muito grande. É mais uma história verdadeira do que os apóstolos passaram. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Aqui, depois de tanta coisa que Paulo já passou, até que ele pudesse perseguir a igreja, ser perseguido depois que se converteu. Agora, Paulo, ainda é Saulo, faz a sua primeira viagem missionária. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sireneu e Menahem, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo. Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado para a obra. Peraí, meu irmão, complicou aqui. O meu corpo está lutando contra mim. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Deus manda os apóstolos, os doutores, os homens da igreja, os discípulos, separarem Paulo e Barnabé para a obra missionária, mas não foi de qualquer maneira. Quando Deus manda ele despedir, enviar ele na obra como missionário, ele não foi de qualquer jeito. Foram muitas pessoas aí que estão fazendo hoje estão tentando fazer as coisas de Deus de qualquer maneira. Então não estão fazendo muitos. Eles jejuaram, oraram e foram cheios do Espírito. Foi na obediência. Quantas pessoas hoje vivem de porta em porta, de igreja em igreja? Quantas pessoas saem fazendo a obra missionária de qualquer maneira? Só em busca de ganho. Quantas pessoas estão fazendo a opção errada? Pessoas que abandonam a igreja e passam a ser pastores itinerantes, muitos sacrificando pela obra mesmo, mas muito a busca de ganho. Não é assim. Os apóstolos, eles não faziam nada à procura de ganho. O ganho deles era a glória. O ganho deles foi a glória. Hoje não, um pouco é diferente. Para você converter uma pessoa para a tua igreja, para cantar ou para ministrar, cobra preços altos. Estão escandalizando, eu estou escandalizando a igreja. Jesus Cristo disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vierão, muitos se afastam da casa do Senhor. Muitos estão frios na fé, porque muitos não estão crendo mais no que é falado na igreja. Porque em cima dos altares tem homens corruptos, tem homens que nós vamos ver na Bíblia desde aquele tempo existia. Um alerta que Jesus não deixou. Do versículo 4 até o 52, Saulo e Barnabé pregam em Chipre. Elimas, encantador. Aqui eles começam a viagem missionária. Eles chegam até a Chipre, a cidade chamada Chipre. E aí eles começam a pregar. E através da palavra deles, do testemunho deles, as pessoas começam a
a se converter. Aqui diz ele, mágico, cantador, era um mágico, era um. Fazia o que não convinha, enganando o povo. Ele enganava o povo com arte, com mágica. E esse homem se converteu através da pregação, do testemunho dos apóstolos. A igreja começa a crescer. Hoje nós não vemos a igreja crescer tanto. São milhões, quantos milhões, bilhões de pessoas tem sobre essa terra e poucos estão se convertendo. Porque nós, a igreja, não está sendo mais a luz do mundo. Eu não estou falando de igreja. Eu estou falando, as pessoas não confiam mais no homem, na palavra do homem. O homem não tem mais palavra. Eu não generalizo a maioria. Pessoas que sobem nos altares pedindo muito. Jesus diz que não pode um jugo pesado nos fiéis, porque aquele que coloca jugo pesado neles, nem com dedo quer mover. Está no Evangelho, né? Jesus Cristo alertando. Não os fiéis, mas os dirigentes de igreja. Nós aqui, irmão, falamos de Cristo. Eu não falo de religião. A minha religião, a tua religião não vai te levar. É a tua vida com Deus. É a vida com verdade. Assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinha também João como cooperador. Havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, Marco, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Ele chamando a Paulo, varão, chamando a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Olha, pessoas procurando com sede, com fome. Está na Escritura que nós teremos fome e sede, não da água, não da comida, mas da palavra do Senhor. Olha, o povo naquele tempo já tinha fome, tinha sede. Eu vi um procônsul, um homem, uma autoridade, chamado Paulo e, e Saulo, né? E Barnabé para ouvir a palavra. Mas ali tinha um homem, um falso profeta judeu também, que estava tentando impedir a obra. Hoje também tem falsos profetas, falsas pessoas nas igrejas, tentando converter, mudar a palavra do Senhor, distorcendo a palavra do Senhor. Quantos estão nas casas do Senhor, pregando idolatria, pregando mentira, pregando mágica, feitiçaria. O mundo não mudou, irmão. O mundo está mesmo. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. O que aconteceu? Eles rejeitaram o falso profeta Bar Jesus e ele orou que ele ficasse cego por um tempo, para ele conhecer a grandeza de Deus. E aconteceu, ficou cego. E aí foi onde a conversão do procônsul. No versículo 13, acho que até agora tem 52, o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia e da Pisídia, a oposição dos judeus. Agora, os judeus fazendo oposição à palavra do Senhor. Os judeus que rejeitaram Jesus. Os judeus que mandaram crucificar Jesus. Que não cria que Jesus veio de Belém, que não cria que Jesus era descendência de Davi.
Homens incrédulos, uns invejosos, uns gananciosos, que não queriam perder posição. Aqueles humildes que andavam com a maioria, em busca de favores. Hoje tem isso. E Paulo então faz um discurso e os judeus mesmo se opõem ao discurso de Paulo. Agora que a oposição que eles encontravam não é de outras nações, não é de outro povo, é dos próprios judeus. É o povo dele que está rejeitando a pregação, está rejeitando a Jesus, está tentando destruir a igreja. Quando eu falo igreja, é o povo de Deus, é a palavra do Senhor. A igreja sou eu, é você. Nós somos templos do Espírito Santo. Então nós temos que dar testemunho de Deus nessa terra. Ele, aqui nesse capítulo, ele conta a história como uma terra foi dada a Abraão, como foi dada a semente de Abraão. Ele fala das promessas de Deus. Então, aqui fala do rei Davi. Eu não vou ler todo, porque não dá. É pouco tempo e muita leitura. Eu sugiro a você, cada capítulo eu deixo lá, escrito lá no. Eu deixo escrito. Você pega sua Bíblia para entender melhor o que eu falo. Você pede a Deus interpreta você, Deus interpreta talvez até melhor do que eu falo. É um capítulo grande. Aqui nesse capítulo 13, ele conta o testemunho que Deus, a promessa de Deus a Abraão, o como Davi viveu, a profecia que Davi fez ao povo de Israel, como Deus honrou Davi, honrou o seu povo. É o que esse versículo do 13 até o 52 é o que fala. É contando a história dos antepassados. E através dessa história, a conversão de pessoas a Cristo. Essa é a mensagem do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que o tempo já está acabando. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloco nas tuas mãos, Pai. Teus filhos, tua filha, minha vida. Pai, agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por o Senhor parar, agradecendo por o Senhor ser Deus na nossa vida, por o Senhor não nos rejeitar, apesar das nossas falhas, Pai. Mas o Senhor estender as mãos, está sempre nos socorrendo, nos ajudando, Pai. Graças te dou pelo alimento, pelo dia, pela chuva, pelo sol. E peço ao Senhor, Pai, nessa hora. O Senhor sabe a necessidade do teu filho, Pai, na área espiritual, na área familiar. Pai, peço ao Senhor, Pai, que supre cada uma delas, Pai. Abre portas, Pai, para que teus filhos venham trabalhar, para que teus filhos venham, os homens, as mulheres, cumprir o dever de varão, o dever de dono de casa. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que resolva essa causa na justiça. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, também que visite os hospitais nessa hora, da saúde a teu filho, a tua filha, Pai. Engrandeça teu santo nome na nossa vida, Pai. Abençoa o teu povo, fortalece, dá saúde, transforma, cura, Pai. Pelo poder da tua palavra, Pai, abençoa o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, Jesus está voltando. Essa é a última profecia que está para se cumprir. Jesus te ama, também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Bom final de quinta-feira.